Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Ah, os Estados Unidos da América. O país da liberdade, a terra dos livres, mas que até 1864 ainda tinha escravidão como regra em pelo menos um terço do país. E, com no mínimo 12% da população americana sendo escravizada, majoritariamente no sul. Bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje falaremos dos motivos para a maior guerra do continente americano, a Guerra de Secessão. Neste vídeo, eu irei destacar os eventos desde o fim da Guerra de Independência Americana até a eleição de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos, focando nos motivos principais para a tentativa de separação dos Estados do Sul. Bem, vamos começar do começo. Mas do começo do quê? De um novo país, é claro. 1783 foi o ano em que as 13 colônias conseguiram finalmente sua independência do Reino Unido da Grã-Bretanha. E ainda de brinde, ganharam quase todos os territórios britânicos ao sul dos Grandes Lagos, como os Montes Apalaches, que era uma região que não pertencia de fato ao rei inglês, mas sim aos seus aliados indígenas. Isso levou a uma série de conflitos entre os colonos europeus, principalmente puritanos das 13 colônias, e os indígenas do território a oeste, com grandes guerras acabando com a expulsão dessas nações indígenas de seus territórios originais, e seriam mais tarde alocadas em territórios além do rio Mississippi. Mas espera, rio Mississippi? Sim, o rio Mississippi, ou a bacia do Mississippi, é o maior rio da América do Norte, e corta os Estados Unidos ao meio. Na época, porém, ele era controlado pela Espanha, por mais que outros países sempre ficassem de olho na região, porque ela era rica em comércio, já que não havia muitas estradas que levavam para o interior, o que levou os Estados Unidos, oficializados em 1787, com sua Constituição, a assinarem o Tratado de São Lourenço em 1795 e garantiu o acesso livre dos mercadores do novo país ao grande rio Mississippi. Acontece que grandes mudanças estavam acontecendo na Europa. Com a queda da monarquia francesa em 1793, o caldeirão de pólvora que era a Europa estourou e inúmeras guerras, quase todas incluindo a França, se seguiram desde o fim do século XVIII até o início do século XIX. O que ninguém esperava era ver a França, praticamente sozinha, vencendo essas guerras, mesmo quase todo o continente europeu estando contra ela. Então, o rei espanhol, que não era bobo nem nada, mesmo tendo se juntado ao primeiro ataque contra a França, trocou de lado e se juntou a ela na guerra da Segunda Coligação, criando uma amizade duradoura que acabaria com a Espanha sendo traída pela França em 1817. Enfim, essa amizade levou a um acordo em 1800, onde o território ao redor do Mississippi, que era espanhol, passou novamente às mãos francesas, que foram os primeiros a colonizar a região. O líder francês, um dos grandes responsáveis pelas vitórias no país nas guerras revolucionárias, Napoleão Bonaparte, sonhava com um império colonial grande, como o inglês, o espanhol ou o português. Porém, ele sabia que numa possível nova guerra contra os ingleses, a França não conseguiria proteger o Mississippi, que era chamado por eles de Louisiana. Outra situação ainda pior foi o fracasso francês em impedir a independência do Haiti e a Revolução Haitiana, o que levou medo à alta cúpula do governo francês, que acabou perdendo mais uma colônia e de ter mais um motivo para a revolta dentro de seu país. Napoleão, então, optou por ganhar algo em troca, além de correr o risco de perder a colônia de graça. Foi então realizada uma histórica venda a preço de banana. E olha que não foi a única venda histórica a preço de banana na história dos Estados Unidos. Enfim, por 15 milhões de dólares da época, a França cedeu todo o território da Louisiana para os Estados Unidos. A venda foi muito apreciada pelo presidente Thomas Jefferson, um dos pais fundadores da nação americana. Um dos principais motivos para essa venda e a escolha dos Estados Unidos para ser o comprador foi porque a França era um dos principais aliados dos Estados Unidos, sendo que a própria França apoiou os Estados Unidos na sua guerra de independência para ferrar com os seus inimigos ingleses.
De um dia para o outro, os Estados Unidos praticamente dobraram sua área. Mesmo com a oposição do Partido Federalista, isso criou no imaginário americano a ideia de que o país precisava se expandir e levar civilização e liberdade ao resto do continente, surgindo as bases do que viria a ser o Destino Manifesto, que é a justificativa, pelo menos uma justificativa ideológica, para que os Estados Unidos se expandissem pelo continente, justamente para levar democracia e o estilo de vida americano. Isso levou à Guerra de 1812, entre os Estados Unidos e sua ex-metrópole, a Grã-Bretanha, com o objetivo de anexar o Canadá aos Estados Unidos. O que acabou não acontecendo, com essa guerra inclusive não mudando 1 centímetro da fronteira pré-guerra. Mesmo assim, ambos lados se reivindicaram como vencedores. E foi nessa guerra que, por exemplo, a Casa Branca foi queimada e teve de ser reconstruída. Bom, depois desse desastre militar, os Estados Unidos tinham que continuar se expandindo de um jeito ou de outro. Então eles negociaram com a Espanha a aquisição dos territórios da Flórida, inicialmente apenas a parte ocidental, em 1819. Mas, em 1821, compraram toda a península da Flórida. O motivo da Espanha ter decidido vender a Flórida é similar com o motivo francês. Haviam várias revoluções acontecendo nos territórios americanos da Espanha, como no México e na Argentina e na Bolívia. E isso simplesmente fazia com que o medo de perder uma colônia de graça, até mesmo com uma intervenção de um país estrangeiro, fizesse com que eles preferissem vendê-la, ganhar um trocado, do que simplesmente deixar ficar independente, sem ganhar em troca e até perdendo economia no processo. Nesse meio tempo, porém, a grande expansão do país, dos Estados Unidos, provocou choques entre as elites do norte e do sul. Enquanto no norte não havia escravidão majoritária, apenas com casos de escravidão por dívida por crimes, e também haviam pequenos lotes de terra com mais produção familiar, no sul haviam grandes fazendas chamadas de plantations, que usavam majoritariamente de mão de obra escravizada. Enquanto a economia do sul era inicialmente maior que a do norte por conta da produção de commodities como algodão e tabaco transportados para a Europa. Essas tensões levaram à assinatura do Compromisso do Missouri, referência ao estado que havia sido admitido na União no mesmo ano, 1820, como um estado escravagista, e que determinava a linha Mason-Dixon como um ponto de definição de onde poderia ou não ter escravidão, com o norte sendo livre e o sul escravagista. Isso foi só o início de uma série de leis que procuravam delimitar onde poderia haver escravidão, tentando apaziguar a hipocrisia. O país da liberdade, mas que ao mesmo tempo possuía mais de 3 milhões de escravizados. Em 1834, a expansão americana, mais a oeste, continuou resultando na expulsão das nações indígenas que não aceitavam ser completamente submissas ao governo. E foi tentando pacificar esses indígenas, que faziam parte dos Estados Unidos até aquele momento, e foi criado o território indígena, onde hoje é o estado do Oklahoma. Essa seria uma região onde os indígenas poderiam se reger com suas próprias leis, mas na prática serviu apenas como uma desculpa para o governo exilar as populações indígenas de seus territórios nativos e não ser culpabilizado assim. Parecia apenas uma transação, uma troca de uma terra por outra. Mas, juntamente com isso, acontecia outro evento, a Revolução Texana. Desde a formação do México como um país independente da Espanha, dezenas de milhares de americanos saíram de suas regiões, principalmente do sul, para ir morar no país, principalmente nos estados ao norte. O motivo eram vários, desde o preço baixo das terras até recompensas financeiras do governo mexicano para aqueles que se assentassem naqueles territórios. Porém, como todo bom americano, foi difícil seguir as leis estrangeiras, que iam desde uma preferência política católicos até algo absurdo. Pensa nisso, a proibição da escravidão. Isso levou a diversos embates entre o governo mexicano e os colonos, que traziam pessoas escravizadas mesmo com a escravidão sendo banida. Tudo isso levou à Revolução Texana, que, com sucesso, declarou secessão do Texas em relação ao México e, em 1845, sua entrada nos Estados Unidos. Como o México nunca tinha aceito a perda do Texas, isso abalou a relação entre os dois países.
O que piorou ainda mais quando o presidente americano James Polk fez uma oferta absurda para comprar os estados do norte do México, que obviamente foi rejeitada. As tensões aumentaram significativamente, principalmente no que se entendia ser a fronteira texano-mexicana, já que os Estados Unidos consideravam que a fronteira era no Rio Grande, enquanto o México considerava que era no Rio Nueces, o que levou a tropas mexicanas a atacar uma expedição americana que estava dentro do território mexicano, justamente com a intenção de provocar o governo mexicano a iniciar uma guerra. A guerra mexicana-americana não é o tema do vídeo, mas pode-se dizer que foi uma das maiores surras que o México já levou. Com o final da guerra, em 1848, o México perdeu 50% do seu território, em troca de uma quantidade ínfima de dinheiro como reparação. Os Estados Unidos iam agora de um oceano a outro. Foi, no meio dessa guerra também, negociado um tratado com a Grã-Bretanha sobre as fronteiras entre os Estados Unidos e o Canadá, o que levou ao Tratado do Oregon, que definiu o paralelo 49 com a fronteira entre os dois países, até chegar no Oceano Pacífico. Inclusive, foi esse tratado que definiu o motivo do porquê que a fronteira americana-canadense é tão reta. Agora, com os novos estados e territórios para ainda serem incorporados, os interesses do Norte e do Sul voltaram a se bater de cabeça. Principalmente após o início da Corrida do Ouro da Califórnia, em 1849, e sua admissão na União como Estado livre, ou seja, sem a escravidão, na União, que simbolizava o aumento do poder escravagista, o Congresso aprova o Fugitive Slave Act, que permitia às forças escravagistas a perseguirem escravizados que fugissem das fazendas, até mesmo em estados livres. O principal motivo para o FSA foi uma organização indireta chamada Ferrovia Subterrânea, Underground Railroad, que é referenciada em Fallout 4. Se você jogou o jogo, você conhece a Railroad. Enfim, que eram uma série de casas amigas onde escravizados fugitivos poderiam ir aos poucos para o norte ou até chegar no Canadá. E teve como uma das suas principais lideranças o proeminente abolicionista Frederick Douglass, que merece um vídeo próprio. Foi procurando expandir ainda mais a escravidão que o Partido Democrata propôs o Ato Kansas-Nebraska, de 1854. 2 territórios ainda não incorporados como estados, que descartou a linha Mason-Dixon e protocolou o direito da população local decidir se deveria ou não ter escravidão no seu estado. Ou seja, os novos territórios que iriam se tornar estados deveriam ter eleições antes de se tornarem estados para definir se teria escravidão ou não. O objetivo dessa lei é permitir que as milícias sulistas, que eram fortemente armadas e custeadas pelas elites do algodão e do tabaco, forçar a população dos territórios a votar a favor da escravidão, enquanto mais e mais sulistas migravam para essas terras justamente para apoiar a escravidão. O pensamento era simples: se a escravidão se expandisse, o poder político do Sul, que já vinha diminuindo devido à industrialização do Norte, iria crescer. Os abolicionistas do Norte, vendo essa situação, migraram em massa para os territórios não incorporados, buscando desfazer qualquer chance da escravidão se expandir. Um desses abolicionistas foi John Brown. John Brown foi um pastor evangélico batista, nascido em Connecticut em 9 de maio de 1800. Nascido em uma família com condições financeiras até que consideráveis, cresceu em Ohio. Sim. Made in Ohio. Onde se casou, mudando-se para a Pensilvânia pouco tempo depois. Após a morte da sua primeira esposa, voltaria a Ohio depois de se casar novamente, onde lá aprofundou ainda mais seu desejo pela abolição da escravidão. Seu apoio à causa cresceu muito em 1837, com o assassinato do jornalista Elijah Lovejoy. 10 anos depois, John Brown iria para Massachusetts com sua esposa e com seus 20 filhos, devido ao crescimento do abolicionismo na região, onde lá começou a pregar o abolicionismo por meio da Bíblia e do cristianismo. Ainda em 1850, John Brown, seus filhos e amigos criaram uma milícia para proteger eles escravizados que fugissem do sul das milícias das forças policiais escravagistas. Isso já o colocava como um dos mais radicais do movimento abolicionista,
com John Brown desdenhando daqueles abolicionistas que apenas escreviam cartas de repúdio e faziam oposição passiva, falando: estes homens só sabem falar, precisamos de ação. Foi com essas ideias que, ao ser chamado por seus filhos ao Kansas, John Brown liderou uma milícia nortista para defender a abolição da escravidão e a criação do Kansas como um estado livre, algo que viria a acontecer apenas após sua morte. Um dos eventos mais marcantes de sua carreira no Kansas foi o massacre de Potomac. Mesmo com ele negando participação, apoiou o ataque vingativo que tinha como objetivo destruir o bando pró-escravidão que havia atacado a comunidade abolicionista Lawrence dias antes. Esse ataque levou à morte de 5 apoiadores da escravidão, de maneira tão violenta que eu nem sequer posso comentar no YouTube. Brown deixaria o Kansas em 1856, após a morte do filho Frederick em batalha contra os escravagistas, principalmente para buscar fundos para a causa. Voltou em 1858, quando liderou ataques contra fazendas e a libertação de dezenas de escravizados, que passaram a ajudá-lo em sua cruzada abolicionista. Foi em 1859 que John Brown realizaria seu último ataque em Harper's Ferry, no que hoje é a Virgínia Ocidental. Junto de alguns de seus filhos e ex-escravizados libertos, John Brown atacou uma fortificação federal com o objetivo de tomar armamentos e distribuí-los para os escravizados das proximidades, planejando iniciar uma revolução que acabaria de vez com a escravidão no país. Mesmo com a conquista do forte, Brown e seus colegas não tiveram sucesso em garantir apoio dos escravizados, que temiam por represálias do governo federal, e foram caçados até a captura de John, com seu captor, Robert E. Lee, se tornando um dos maiores generais do exército confederado 2 anos depois. Ele foi executado por traição em 2 de dezembro do mesmo ano. Os ataques de John Brown estimularam a mídia sulista a espalhar o terror, com uma grande campanha de desinformação contra o candidato republicano em 1860, Abraham Lincoln. Mas isso já é uma outra história.